Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e quero te fazer um convite para você que está passando por aqui. Fique aqui com a gente nos próximos 15 minutos, que eu tenho certeza que você vai ganhar dicas muito valiosas sobre saúde. O nosso programa Saúde com o Brasil, ele aborda as 4 saúdes, a saúde física e emocional, a saúde financeira, a sua saúde dos relacionamentos e a sua qualidade de vida. E é um programa feito para você e por vocês. Você pode ir no nosso canal do Instagram, Dr. André Chiga, e deixar suas sugestões de tema. O que é que você quer que a gente aborde aqui no nosso canal? No programa de hoje, nós vamos trazer a sugestão da Dona Maria Aparecida, que é aqui de São Paulo, e nós vamos falar sobre estresse. Será que você também está bastante estressado? A pergunta é, dá para viver sem estresse? O assunto é tão relevante que nós optamos por fazer um especial. Serão 4 programas inteiros só para falar do estresse. No programa de hoje, que é o episódio número 1, nós vamos abordar a fisiologia do estresse, as 4 etapas do estresse, um método. Será que nós conseguimos fazer a gestão do estresse do mesmo jeito que os empresários fazem gestão de uma empresa, por exemplo? Vamos falar um pouquinho de quais são os principais sintomas. Como é que você sabe se você está estressado ou não? Será que o seu corpo está reagindo a algumas coisas que você até acha que pode ser uma doença, mas de repente por trás é alguma coisa emocional? Se não dá para viver sem estresse, será que dá para pelo menos controlar o estresse? Porque a dúvida e a reflexão de hoje é: o estresse é alguma coisa boa ou é alguma coisa prejudicial? Você sabe que não existe vida sem estresse. Agora, o que a gente precisa fazer é aprender a reagir sobre o estresse. Ele não é nem bom, nem ruim. Dependendo de como o nosso corpo reage, aí sim ele vai causar alguns problemas que eu vou te contar já no nosso próximo bloco. O nosso método de gestão pessoal do estresse, ele é baseado na mesma estratégia que os empresários fazem a própria gestão de uma empresa. Ele é baseado em 3 pontos. Primeiro, conheça o que te causa estresse. Segundo, defina aquilo que te dá prazer na vida e volte a fazer. E o terceiro, e talvez o mais importante, crie durante toda a sua vida redes de suporte. Mas antes de falar sobre o método em si, nós precisamos falar com você e te lembrar que existe uma cascata hormonal por trás do estresse. Existem algumas etapas, desde o momento que você tem um estímulo que te causa o estresse, até como o seu corpo reage a ele. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Então não sai daí e já eu te encontro. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões, dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br.
decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Algum tempo atrás, eu fui buscar minha filha numa academia de ginástica e aí vieram dois rapazes pela calçada, um deles sacou o revólver e pediu para eu descer do carro. Eu desci do carro e ele atirou. E por sorte o revólver falhou, fez clac. E eu falei, calma meu amigo, eu já te entreguei o carro, não precisa disso. O meu sangue ferveu, a pele ficou fria, o meu cérebro parece que borbulhava, o meu coração acelerou. Isso tudo foi efeito do quê? Da adrenalina, que é o principal hormônio do estresse. Ainda bem que assaltos como esse não são comuns no nosso dia a dia, mas o medo, a pressa, a raiva que isso dá, as nossas agendas lotadas, os nossos problemas financeiros, problemas de saúde na família, tudo isso gera estresse, que é exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje. O estresse, ele é impossível de evitar, mas em muitos momentos ele pode ser prevenível. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Mas para entender exatamente o que é o estresse, eu quero te falar um pouquinho sobre a fisiologia do estresse. Quando nós temos um estímulo, seja bom ou ruim, o nosso organismo libera uma cascata fisiológica tão fantástica que faz com que o nosso corpo se adeque. Se você tiver que lutar ou fugir, entra em cena o famoso hormônio adrenalina, que faz o quê? Faz um direcionamento do sangue para os órgãos onde a gente precisa. Então, se eu tiver que correr, vai mais sangue para a perna. Se eu tiver que pensar, mais sangue para o cérebro. E, de qualquer maneira, faz o coração acelerar. Isso tudo é a fase inicial do estresse. Um estímulo que gera uma certa reação. E aí, assim, a gente pode pensar, o estresse é algo ruim ou é algo bom? É totalmente inerte. Depende de como o nosso organismo, como nós reagimos a esse estresse. É impossível viver sem estresse? Claro que é. Portanto, a nossa proposta é trazer para você uma estratégia. Para quê? Para ter a gestão pessoal do estresse. Eu quero que você entenda que depois do primeiro estímulo, quando o seu organismo reage, aquela cascata hormonal, logo depois que o estímulo cessa, a situação entra em controle, todos os hormônios diminuem e o seu corpo volta de novo para a linha de base, para o repouso. Qual é o problema do estresse? Quando a gente tem estresse sobre estresse, com pouco tempo de recuperação, isso sim causa um problema grave no nosso organismo. Porque muitas vezes a falta de tempo para recuperar o nosso organismo nos leva a uma exaustão dos sistemas, uma desarmonia, que é o que a gente chama hoje de burnout. A própria ANS hoje já coloca o burnout com código internacional de doença. É uma síndrome. É uma síndrome onde as pessoas passam a ter dor de cabeça, insônia, falta de concentração, pele fria, dor de estômago, coração acelerado, queda de rendimento sexual, queda de rendimento no trabalho, falta de concentração. Quer dizer, o burnout, que é quando a gente chega numa resistência, numa exaustão das nossas energias, é uma situação onde atrapalha a nossa vida. E aí, o que pode acontecer? Muita gente cai no álcool, ou cai nos remédios antidepressivos, ou precisam de ajuda mesmo profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra. O fato é que a gente tem que prevenir para evitar chegar nesse nível de burnout.
Normalmente a gente tem 3 tipos de resposta ao estresse. A resposta fisiológica, que eu já falei, a resposta cognitiva, porque o nosso cérebro fica mais rápido e a gente consegue se concentrar muito melhor sob pressão, e as respostas motoras, quer dizer, se você precisar realmente lutar ou fugir. Agora, por que será que algumas pessoas, nos momentos de lazer, ainda buscam mais adrenalina ainda? Buscam o estresse? Claro, existe o estresse positivo. Provavelmente você se lembra daquela sensação gostosa de estar apaixonado, é um estresse positivo, ou de fazer uma partida de futebol ou de tênis, uma competição de natação. E existem esportes radicais como surf, montanhismo, paraquedismo, que testam ainda mais a nossa adrenalina. E há muita gente que busca essa adrenalina como uma válvula de escape. Então, vamos retomar. O estresse não é nem bom nem ruim. A maneira como o nosso organismo reage a ele é que vai causar problemas ou ótimas emoções. Existe um hormônio chamado dopamina, que também está envolvido com isso, a endorfina, que é o hormônio do prazer, e existe o cortisol. Talvez aí esteja o grande problema do estresse. O estresse sobre estresse, com pouco tempo de recuperação, ele faz uma liberação desse hormônio, o cortisol, o corticoide, que é um anti-inflamatório. Ele é feito para nos preservar, para nos restabelecer. Só que o cortisol em doses altas, você já sabe, diminui a imunidade. E é por isso que muitas doenças são prejudicadas ou são pioradas por causa do cortisol, por causa do estresse. O estresse ele pode precipitar muitos ataques cardíacos, AVC, inclusive doenças autoimunes e até o câncer. Nas nossas clínicas, muitas vezes o paciente chega com esses sintomas que nós falamos e depois de fazer um check-up inteiro, o médico chegava e falava o quê? Não, você não tem nada não, é só o estresse. Esse enfoque a gente precisa mudar, porque não é que é só o estresse. O estresse pode ser o desencadeador de muitos outros problemas. Então, encarar o estresse como um problema real, embora seja abstrato e difícil de palpar, ele é muito importante. A gestão desse estresse vai fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida e na vida dos nossos pacientes. O estresse, ele pode atrapalhar muito nossa carreira, pode atrapalhar muito nosso dia a dia como médico. É mais ou menos o que acontece com um atleta. Você já ouviu falar em overtraining? Significa o seguinte, o atleta começa a treinar, e no começo, quanto mais ele treina, melhor é o rendimento dele. Mas chega um determinado momento, se o treinador exagerar nisso, ele extrapola o que ele consegue descansar. E aí, quanto mais treinamento, pior o rendimento. Que a gente chama isso de overtraining. E qual é o tratamento disso? Desacelera, diminui o treinamento. O menos é mais. E é exatamente essa a importância de você estar aqui ouvindo sobre estresse. Porque eu sei que você está trabalhando bastante numa carreira que já é altamente estressante, com agendas muito lotadas, e o que acontece? Às vezes o nosso rendimento começa a cair. E esse rendimento cair significa, às vezes, erros na carreira, erros no diagnóstico, estresse com a família. Isso tudo porque a gente está gerenciando mal o estresse. Eu espero que esse vídeo tenha reanimado a sua memória em relação à fisiologia do estresse e dessa fantástica cascata hormonal que acontece desde o momento que a gente tem o estímulo e como o nosso organismo reage. Então, se a gente sabe que é impossível viver sem o estresse, que tal aprender a gerenciar o próprio estresse? Nós criamos o conceito GPS, Gestão Pessoal de Estresse, que se baseia em 3 pontos. O primeiro, conheça o inimigo, o que te causa estresse. O segundo, defina o que te dá prazer na vida e volte a fazer. E o terceiro, durante toda a sua vida, crie redes de suporte. Muito bom, espero que você tenha entendido a fisiologia do estresse e o princípio, a base do nosso GPS. E se esse programa fez sentido para você, não percam os próximos 3 episódios e vá lá no nosso canal do YouTube, porque esse vídeo vai ficar gravado para você poder assistir de novo e compartilhar com seus amigos. Te vejo no próximo programa, porque saúde é bom, mas saúde com o Brasil é muito melhor.